Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Descongelados chegam no Pará. Grupo de renascentistas é visto no Marajó. Especialistas dizem que troca de câmeras rápidas pode confundir os telespectadores. Essas e outras notícias você acompanha agora no JR. Bom dia, o JR de hoje começa falando sobre a onda de descongelados que invade o nosso estado e que para isso nós convidamos hoje o nosso especialista Magricela, que está diretamente do Parque do Tinga, para falar um pouco sobre o Renascimento e essa comunidade que chegou a deportar aqui na cidade de Belém e nos interiores, segundo nossos relatos. Os nossos repórteres estão espalhados pelos 4 cantos do Pará para dar a melhor cobertura sobre esse acontecimento. Convido agora para participar do nosso jornal o especialista Magricela, historiador, que vai falar um pouco sobre esse movimento renascentista. Vamos ao vivo agora com o link para o Parque do Tinga. O especialista Magricela diretamente aqui do Parque do Tinga para falar um pouco sobre a origem desses descongelados. Você tem que entender que o Renascimento é um período da história moderna que diz muito a respeito, assim como toda a história moderna, sobre a Europa. E que, de certa forma, é uma renegação da Idade Média, que assume duas principais dimensões, que são as dimensões urbanas. Você tem que lembrar que na Idade Média tem um certo período que o feudalismo é muito importante, que está no seu auge e que basicamente, majoritariamente, toda a sociedade feudal se compõe no campo, com os grandes feudos, e que tem uma dimensão cultural muito grande, porque tenta retornar ao clássico. E que, de certa forma, isso vai influenciar todas as produções artísticas e culturais, assim como o cotidiano de todas as pessoas, como essa negação sobre o antigo e o retorno basicamente às culturas gregas e romanas. Mas, continuando nosso assunto sobre o Renascimento, é importante pontuar que é um momento dentro da história moderna, um momento basicamente de uma escrita que majoritariamente cobre só o continente europeu, e que esse homem renascentista, ele meio que ainda não tem uma baliza sobre seu início, sobre o término do que é propriamente uma cultura renascentista, do que é um período renascentista, do que é o início de uma história moderna e o fim de uma Idade Média, mas que os historiadores colocam entre o século XIV e o século XV, ficando mais com o século XV, na minha opinião, mas que, de certa forma, ainda é tema de muito debate, é muito conturbado dizer a que momento, de fato, há uma ruptura e quais são as continuidades dentro desse período. Mas que o Renascimento é um momento na história que muda, de fato, algumas coisas, mas essas mudanças ainda assim demoram para acontecer e que vai se estender basicamente até o século XVI. E que o homem dito renascentista ainda é tema de caracterização também, e essas caracterizações elas se estendem desde a vida coletiva até a vida individual, de uma cultura maciçamente voltada às culturas antigas, e nessas culturas antigas eu incluo basicamente apenas as culturas gregas e romanas, e que de certa forma se fundiram a alguns movimentos da época e fundaram uma ressignificação que vamos chamar de cultura renascentista, cultura do Renascimento. E que esse Renascimento, dentro dessa vida individual, ainda é mais conturbado ainda, porque vai tanger sobre de que de fato era a sociedade renascentista. Essas grandes invenções e grandes influências exercidas pelos homens modernos, pela filosofia moderna também, que ponto vai chegar na vida cotidiana, individual, e de que de certa forma é um argumento bastante consistente para dizer que muito da negação dos historiadores sobre a Idade Média, chamada Idade das Trevas por eles, está muito presente ainda na vida cotidiana dessas pessoas, e que esse dito moderno ainda assim guarda resquícios de uma Idade Média que ele subjuga como menor e nada tem a ver com a idade que ele se diz pertencer. Essa historiografia moderna que vai falar basicamente isso, que vai tentar trazer elementos do que ele julga clássico, do que ele julga ético, do que ele julga belo, moral, para a Idade Moderna, para o Renascimento.
e que mais tarde a historiografia vai tratar de dizer que esse tipo de história, esse tipo de escrita traz mais discurso do que elementos próprios da época, elementos do cotidiano, por exemplo, elementos que ajudariam a dizer que esse homem renascentista ele é um pouco medieval também, que de certa forma condiziria mais com a realidade dele. Obrigado, especialista. Eu tenho certeza que as suas explicações foram satisfatórias e ajudaram muito a entender esse momento complicado que passa na nossa cidade. Bom, mas o pessoal de casa ainda continua com dúvida e para isso eu vou sortear aqui uma pergunta de um telespectador que mandou através dos nossos canais de comunicação, que eu vou estar sorteando aqui nesse momento uma questão. Bom, nosso sorteado vem do bairro do Barreiro. Vamos até ele, vamos ouvir ele. E o especialista estará disponível, inclusive, no próximo bloco. Cara, seguinte, queria saber por que eu aprendi diferente do que o senhor estava falando aí. Eu pensava que eles eram tudo da cidade, tudo pintor, entendeu? Tudo pintor, mano, égua. Esse momento de espanto das pessoas da nossa época com esse homem renascentista, muito por conta desse ensino que vai qualificar o homem renascentista, com esse ensino escrito por esses homens pós-Idade Média, de negação da Idade Média, de negação de uma sociedade que ainda vivia no campo e estava se transferindo para a cidade, por exemplo, e que causa grande espanto para essas pessoas, por exemplo, ver alguém contestando o fato de uma caravela ainda não ter chegado no seu lugar, que apesar de estar pertencendo à história, no seu lugar de origem de fato, que é lá no campo, ainda não ter chegado para essas pessoas. É uma coisa que deve ser menos sacralizada, que deve ser mais tratada com cuidado. Você tem que lembrar que esse homem renascentista é um homem plural, que tem valores individuais e coletivos bem formados, que deve ser tratado da mesma forma como qualquer outro período, com menos generalizações e com mais cautela. E por fim eu queria agradecer esse espaço que está sendo dado aqui, que eu acredito que possa ter ajudado muita gente a tentar compreender esse momento conturbado na nossa cidade, e que eu subjugo como importante também a qualquer momento tentar compreender as pessoas da forma que elas são. Excelente mensagem, especialista. Nossos sinceros agradecimentos em nome de toda a produção do JR. A sua entrevista nos presenteou com uma excelente quantidade de informações e eu tenho certeza que foi de suma importância para o nosso público. Mas seguindo a nossa programação, o calendário JR hoje está na cidade de Salvaterra com Josué Pamplona, trazendo uma moradora que está cobrando desses legados da modernidade com respeito à estruturação que, segundo ela, ainda não chegou na sua comunidade, e que muitas coisas do medievo ainda continuam presentes nessa vida do Renascimento. Bom, isso serve de exemplo bem para o que o nosso especialista estava falando. Mas para saber mais sobre isso, nós vamos agora com o link direto para Marajó falar com Josué Pamplona, que está com essa moradora. Boa tarde, meu nome é José Pamplona, estamos mais uma vez com o nosso quadro Desaparecidos aqui no município de Salvaterra. E hoje nós vamos entrevistar mais uma pessoa que está revoltada contra esse período. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Boa tarde. Boa tarde. Nós queríamos saber como é que anda o saneamento básico, como é que anda você nesse período moderno. Moço, você não está vendo? A gente está vivendo aqui momentos horríveis. Que era moderna essa que todo mundo fala? Que era essa? Porque a gente vivia melhor na era passada. Porque você tá vendo? Olha, gente, eu defeco numa garrafa PET. Você sabia? E pra me esconder, eu convivo num lugar desse. Que era moderna essa? Mostra pra esse pessoal. Fale um pouco sobre o tratamento de esgoto, como é que há aqui, como é esse tratamento para esse mau cheiro que tá aqui? Moço, não tem tratamento de esgoto aqui, não tem nem saneamento básico. A gente não consegue. Os meus filhos, vocês sabem, eles estão cheios de vermes por causa dessa água imunda que eles têm que beber. E eu fico à mercê disso. Eu sou praticamente obrigada porque eu não tenho condições de comprar uma água tratada. Estamos mais uma vez aqui com o nosso quadro do Desaparecidos e mais uma pessoa insatisfeita com esse período.
José Pamplona para a redação JR. Olha só, as denúncias não param de chegar. Vamos agora ao vivo de novo com José Pamplona, que está numa praia do Marajó, falando com um dos pescadores descongelados que estão solicitando uma caravela urgentemente para melhorar a sua qualidade do serviço. Estamos aqui com o nosso entrevistado. Vamos saber o que está procurando. Qual é a insatisfação dele logo agora? Nós estamos vendo o período moderno. Boa tarde, boa tarde. Relaxa que você tanto procura, o que você não está satisfeito, o que você é moderno que estamos vivendo. Olha, eu estou insatisfeito porque até agora esse período não chegou até onde nós moramos. Eu ouvi falar que surgiu uma tal de caravela que facilita o acesso. Eu particularmente não encontrei ainda. Tenho dificuldade até no meio do rio para conseguir o meu ganha-pão, mas a caravela não chegou. Eu estou atrás disso, entendeu? Para facilitar o meu acesso e tipo a minha vida. Difícil aí no Marajó, mas vamos agora com a premonição do tempo com Carla Botelho, diretamente de Santa Maria do Pará, para falar com o JR. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do Jornal Renascentista. Eu sou Marjura, estou falando de Santa Bárbara e vamos fazer uma pequena premonição do tempo. E ao que todo dia que lá fora irá chover, a gente vai cair aquele toró. Se preparem, botem os casacos, como eu já estou pronta. Só que lembrando que é apenas uma premonição devido ao fato de que a nova tecnologia que nos prometeram, a tecnologia moderna, não chegou até nós até o dado momento. Então, ficaremos com essa premonição mesmo. De volta aos nossos estúdios do Jornal Renascentista. Muito obrigada. O telejornal é nada melhor do que falar o que há de bom para a cidade, falar um pouco sobre arte, sobre o que a gente pode aprender com esses renascentistas, e nada melhor do que escolher a arte, que é uma característica fundamental desse período. Bom, as produções artísticas desse período, como já foi falado muito nesse telejornal, elas são geralmente ligadas a uma cultura grega e uma cultura romana, mas que vamos destacar novos elementos como um processo de ressignificação. Dentre esses elementos se destaca, por exemplo, a característica fundamental técnica, que é a profundidade. Diversas obras como essa aqui, e como outras, até na escultura, também estão presentes muito nesse emaranhado de cultura renascentista, de cultura grega, de cultura romana, de coisas que estão presentes também na Idade Média. Cito também a questão religiosa. A igreja ainda está em grande medida com um pouco de força, embora isso seja tema de vários enfoques, ainda uma instituição a ser respeitada e a ser considerada dentro desse período. Você pode me dizer muita coisa sobre a própria escrita, sobre os próprios consumidores dessa arte, vamos dizer assim. Você vê nessas simbologias, por exemplo, um uso de cores bem diferente do que vinha sendo produzido. Vou botar aqui um comparativo entre a pintura renascentista e a pintura medieval. O Renascimento vai ficando por aqui. Fique agora com a sua programação local. Boa noite.